A Sintonia do Bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens da voz de Chico Xavier. Ok. Olá, um excelente dia para você, uma excelente manhã de sábado. Estamos aqui para iniciar um momento muito especial pela TV Chico Xavier, a série Leis da Vida. Então, você que está conectando conosco agora, é uma alegria abraçar você de uma forma muito fraternal, com o carinho e as energias do bem saindo daqui de Montes Claros em direção ao seu coração. Que as bênçãos de Deus possam nos envolver e que a inspiração de Jesus possa ser a tônica dessa série, que é justamente fazer uma caminhada pela terceira parte do Livro dos Espíritos, essa obra básica e fundamental da codificação espírita, feita por Allan Kardec. Então, antes de iniciarmos esse primeiro momento, de mais 11 que teremos pela frente, nós queremos, primeiramente, falar como que a nossa vida ela é regida por leis. Nós temos uma determinação, desde quando nós nascemos até quando nós deixamos a existência, uma série de leis a seguir. Então, no primeiro momento, ali do parto, seja em qual circunstância for, nós temos que seguir as leis que têm a ver com esse momento do nascimento. Depois nós vamos seguir outras leis sociais, que seria do registro, que dá o nome à nossa condição de personalidade atual. Depois nós vamos avançando e seguimos a lei, precisamos ir para uma escola, não é mesmo? Aí vamos avançando mais um pouquinho e seguimos a lei da vida, que nos determina que devemos trabalhar para garantir o próprio sustento. E se compramos nesse meio tempo um carro, lá vamos nós seguir as leis do trânsito. E não estando na posição de motorista, temos ainda que obedecer essa mesma lei do trânsito, seja como pedestre, como ciclista, como motociclistas. Então, a vida ela vai nos cerceando e nos acompanhando o tempo todo com leis. Leis também que nós vamos ver de forma muito transformadora ao longo do tempo, na condição humana. Tudo isso que nós estamos falando é na condição humana, não é mesmo? Então, hoje, já temos leis extremamente um pouco mais avançadas a respeito dos direitos humanos. Mas, mesmo assim, com todo o avanço da lei humana, nós ainda vamos ver alguns contratempos ou alguns contrapontos ou algumas variáveis muito diversificadas que nos colocam a pensar
Então, na maioria dos países, nós vamos ver a monogamia, o casamento único, mas em outros, a lei permite a poligamia, mais de um casamento. Nós vamos ver ainda, por exemplo, em alguns países, ainda a adoção da pena de morte. Em outros países, nós vamos ver nessa atualidade, inclusive nos últimos meses, algumas nações autorizando, por exemplo, a prática do aborto. Então, essas variáveis humanas na condição de legislar, elas vão acontecendo de acordo com a evolução de cada povo, de acordo com a cultura de cada povo. E nós vamos ver ao longo da nossa história códigos de cerceamento do comportamento humano muito diversificados também para compor aí uma sociedade mais tranquila, mais serena. Nós temos leis que regem as nossas vidas e ao longo da nossa história nós vamos ver isso muito bem destacado em alguns códigos, como o de Hammurabi. Nós vamos ver que seria a famosa Lei de Talião, que vai ser adotada por muito tempo na cultura judaico-cristã, que é aquela em que você paga na mesma medida da ação que você fez. Então, é o olho por olho e o dente por dente. Essa é uma lei eminentemente humana. Nós vamos criando isto ao longo de um processo evolutivo. E hoje nós já estamos avançando na condição humana de leis para legislações mais serenas, mais equilibradas, porque também a humanidade avançou. Mas, como nós dissemos há pouco, muitos contrapontos ainda temos que ajustar. Só recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver uma maior ênfase dos direitos humanos. Mas até então, no século anterior, nós vamos ver ainda a escravidão no nosso Brasil até 1888. Ou seja, o irmão escravizando o irmão para produzir no seu lugar. Então, nós, até recentemente, nós ainda temos muitos pontos a ajustar com a lei humana para humanizar a própria conduta e o próprio ir e vir do ser na sua jornada terrena. Bem, essa é a lei humana, conforme a evolução daqueles que aqui estão. Essa lei humana, nós percebemos que ela vai variando conforme nós vamos avançando na jornada evolutiva. Só que nós somos regidos por outras leis da vida, e essas são verdadeiramente as que nós vamos pontuar nessa série. Nós passamos primeiro pela lei humana para compreender que se estamos num processo evolutivo, construtivo e ascensional, ou seja, o máximo que pode acontecer conosco é estacionar, jamais retroagir. Nós sempre vamos para a frente nesse processo evolutivo. É óbvio que com o tempo nós vamos ajustando as nossas próprias leis às leis que regem a vida, porque nós vamos desenvolvendo as asas do intelecto, da inteligência, e ao mesmo tempo a outra asa, né, que seria a asa da amorosidade, da capacidade de virtudes, de potenciais do bem que trazemos em nós. Fato é que é importante a gente, então, destacar o que é lei. Nós já falamos que ela vai ali conduzindo a gente ao longo da nossa vida, seja em qual nível que seja, ou humano, ou as outras leis, que seriam as leis da natureza, ou o que nós podemos dizer as leis divinas, que é justamente a terminologia que vai ser utilizada pelo codificador
abrindo essa terceira parte de O Livro dos Espíritos, a lei natural ou divina. Mas o que seria lei mesmo? Você já parou para pensar? Ah, é algo para ser obedecido, certo? Ah, é algo que eu tenho que seguir, perfeito. Mas a lei, ela traz no seu compêndio uma certa carga de sinônimos ou preceitos que têm a ver com a sua fundamentação. Lei é ordem, lei é determinação, lei é regulamento. Regulamento determina regularidade. Determinação, nós percebemos uma organização, uma lógica, uma forma disciplinada de se estabelecer certas circunstâncias. Agora, imaginem isso do ponto de vista divino, do ponto de vista da vida que rege tudo dentro de nós e tudo fora de nós. Então, é isso tudo que nós falamos, mas também nós podemos estabelecer como princípio, ou preceito, ou norma. E aí nós vamos ver na cultura judaico-cristã aparecer, por exemplo, a definição de mandamento, não é mesmo? Então, nós vamos ter com Moisés os 10 mandamentos, e depois o próprio Cristo, governador do planeta, vindo pessoalmente dar novo fôlego a essa lei divina entre os homens, nova forma. Daí a gente falar que o Evangelho é a boa nova, ou seja, vamos dizer assim, uma atualização, né, do que era possível a humanidade compreender nessa época. E aí ele resume todos aqueles 10 mandamentos que Moisés recebe no Monte Sinai, por um fenômeno mediúnico que é fantástico, né, que a gente chama de efeito físico, em 2 mandamentos. E aí nós vamos vendo se processando nessa cultura judaica toda a grandiosidade da lei divina em 2 preceitos básicos que vão nos acompanhar em toda a história da humanidade, não só na cultura judaico-cristã. Então Jesus vai resumir aqueles 10 mandamentos em 2 mandamentos, e ele vai dizer que toda a lei e os profetas, se referindo a tudo que foi dito antes, se resumem nesses 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. Então aí nós vemos estabelecidas as leis de relações que não fazem parte somente de preceitos religiosos, de preceitos de seitas ou crenças, não é uma questão mística. Aquilo que o Cristo trouxe e aquilo que todos os outros reveladores trouxeram ao longo da história da humanidade foi justamente para nos fazer compreender que nós somos regidos por leis. E nós vamos observar a pedagogia fantástica, divina, de ir estabelecendo essa apresentação dessa lei natural ou divina na nossa vivência de forma proporcional ao nosso grau evolutivo. Então, não teria como falar tudo de uma vez, porque nós somos seres imortais que vamos caminhando numa jornada evolutiva com todos os potenciais dentro de nós. Como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós saímos de um ponto de partida que a espiritualidade superior vai dizer que é de simples e ignorantes, mas com toda essa lei, olha que bacana isso, com toda essa lei inscrita na nossa consciência, como vai ser dito numa outra questão lá na frente, que é a 610, abrindo essa lei natural e divina, ou a terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade superior, onde está escrita a lei de Deus,
E a resposta é na consciência. Ou seja, nós trazemos toda a lei da vida dentro de nós. Daí o Cristo dizer de uma forma muito extraordinária que o reino dos céus não está aqui e nem acolá. Ele está dentro de vós, conforme nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas. E isso é de fundamental importância nós entendermos, porque tem a ver com a nossa vida e tem a ver com a vida das pessoas que convivem conosco. Então, se cada um está numa fase evolutiva diferente, mesmo convivendo juntos, que tivemos experiências culturais, espirituais, sociais, econômicas, ao longo de várias existências, é óbvio que nós bebemos em fontes diversas de leis humanas e de entendimento da lei divina. Então, hoje nós estamos em famílias, em sociedades, em países, em continentes, envolvidos no planeta Terra, com essa pujança toda de uma vida estuante, manifestando o tempo todo. A lei natural, ou a lei divina, ela tem uma característica muito diferente daquelas que nós colocamos lá no início, as leis humanas. As leis humanas, elas vão mudar conforme nós vamos evoluindo. Vai chegar num ponto, em que o espírito, vivendo na materialidade, vai estar em conexão perfeita com essas leis que regem a vida. Mas pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos, aqui abrindo um parênteses interessante, porque é importante para a gente entender, porque que nem todas as leis nós vivemos, mais do que isso, compreendemos, nos regem a vida, e isso tem a ver com a escala evolutiva em que nós nos encontramos. A humanidade terrena está no segundo estágio possível a 5 estágios de planetas em evolução. A nossa humanidade, em condição moral e intelectual, neste momento, está fazendo a transição do segundo estágio para o terceiro estágio. Então, nós já passamos daquelas leis mais primitivas, que a gente acabou de falar, do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus chega ao planeta Terra, conforme Emmanuel vai dizer, abrindo o livro A Caminho da Luz, está inaugurada a maioridade da humanidade nessa psicografia fantástica do nosso Chico Xavier. E aí a presença do Cristo inaugura uma nova fase de compreensão da lei cósmica universal, da lei divina, que é essa que nós estamos falando. E aí, ao invés de ser odiai os vossos inimigos, o Cristo traz nova variável. Amai os vossos inimigos. Perdoai os que vos caluniam. Né? Então, ele vai para uma outra vertente, porque nós passamos por outro estágio renovador, em que nós já estávamos prontos para começar a compreender que a lei que rege a vida, aquela que estava pessoalmente apresentando, é uma lei de amor. E isso nós vamos compreender ao longo dessa série. Né? Então, como compreender que tudo que está por trás, ou ao mesmo tempo se manifestando em nós, dentro de nós, e em tudo que está à nossa volta, é regido por leis naturais. Ao longo da nossa história, nós tivemos muitos pensadores, filósofos, cientistas, que foram descobrindo, pelo avanço do nosso lado intelectual, as leis naturais que regem a vida. Então, nós vamos ver cientistas como Copérnico, nós vamos ver cientistas como Isaac Newton, Galileu Galilei, Albert Einstein, que traz a renovadora lei da relatividade.
Então, são os pensadores, os cientistas da condição humana tentando decifrar a vida ao seu redor. Temos aqueles outros que foram para dentro de nós, né? Buscar compreender as leis que regem os seres vivos, os seres biológicos, os seres humanos, que nos diferenciam de todos os outros da criação. Fato é que nós precisávamos avançar nesses conhecimentos todos. E quando nós tivemos o advento do Consolador Prometido, em meados do século XIX, com o surgimento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nós vemos uma efervescência em que a ciência da Terra estava caminhando para compreender melhor essas leis. E aí nós temos um momento único na história do pensamento religioso humano, na história do pensamento científico humano também. Porque houve uma conexão entre todos os pensamentos, entre todas as filosofias, e uma conexão com a ciência, nos fazendo compreender que tudo que acontece conosco está regido por leis. E que se há, olha só que revelação maravilhosa, que às vezes nós não compreendemos. Por que há tanto sofrimento? Por que há tanta desigualdade? Por que há tantas pessoas aflitas? Por que há qualquer situação que você colocar aí, pessoas com corpos perfeitos, pessoas com deficiências físicas, pessoas que têm um intelecto maravilhoso e outras que são débeis. E aí nós vamos começando a compreender que há uma organização lógica por trás de tudo isso. Uma sequência lógica que nos faz compreender que tudo isso não acontece ao acaso, que nós não somos organizações físicas e pensantes que fomos criados do nada. Então, Kardec vai trazer nessa terceira parte de O Livro dos Espíritos, abrindo essa terceira parte, justamente o tratamento da lei natural, ou seja, das leis básicas que regem a vida. Então ele vai colocar nessa parte que existem leis naturais, com um detalhe que nos chama muita atenção, bem diferente das humanas. Elas têm uma regularidade, ou seja, elas não mudam. Então, já pensou se as leis físicas, por exemplo, mudassem? Imagine aí, o Sol hoje vai fazer a sua atividade, mas amanhã ele não vai fazer essa atividade rotineira dele, que é de sustentar o sistema solar e todos os planetas que aqui se encontram, inclusive a Terra. Agora vocês imaginem, é irregular a ação da natureza. Então, o Sol não vai emitir o seu calor como estrela, né? Estrela de quinta grandeza, amarela, né? Como nós vemos. Imagine, se ele deixar de emitir a luz, em 11 minutos a Terra deixa de ter essa estufa maravilhosa onde acontece a biosfera, ou seja, a esfera da vida que nos compõe. E a vida começaria a entrar em colapso aqui, porque não teríamos esse equilíbrio das forças. Agora imaginem, se a Lua ora estivesse numa órbita, ora ela se apresentasse em outra, ora ela estivesse numa distância da Terra, ora ela estivesse em outra. Os cientistas já chegaram à conclusão que se a Lua se afastar em 1 metro, ou se aproximar em 1 metro, a vida na Terra, na confluência das ondas magnéticas que ela provoca, de ser o equilíbrio do nosso eixo, ou do nosso núcleo, que é composto por ferro e níquel, como a gente estudou lá, né, nas aulas de ciências ou geografia,
nós teríamos o caos estabelecido, nós não teríamos as estações do ano, vejam bem, nós não teríamos a regularidade das chuvas, nós não teríamos a regularidade de coisas básicas, inclusive da maternidade, de todos os seres animais e até dos seres humanos, porque temos essas influências nos nascimentos, dependendo de qual fase se apresenta. Isso a ciência já está comprovando hoje, cientificamente, com pesquisas profundas, em que aquela ideia que nós já percebemos há um bom tempo, que tudo está conectado, e que a lei que rege tudo isso, ela tem uma característica interessante. Além da regularidade, que já falamos, ela tem a característica de ser perfeita. Ela atinge todos os seres. E o Cristo vai falar disso com uma poesia maravilhosa, quando ele afirma assim: o sol nasce para justos e injustos. Ou seja, a vida se processa, sol representa luz, luminosidade, né? Astro, rei que compõe a vida, que processa a vida. A gente for ficar falando aqui do sol, nós vamos ver muitas outras finalidades, né? Então, para justos e injustos, ou seja, todas as variáveis que nós pudermos imaginar dentro dessa lei perfeita, regular, como nós já falamos, ou seja, em outras palavras, imutável, não muda, a lei humana muda. Daqui a um ano nós podemos ter novidades em qualquer área do direito, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, a novidade do direito digital, ou virtual, né? Um pouquinho mais para trás nós tivemos a novidade do direito ecológico. Então, nós vamos vendo que essas são as variáveis das leis humanas. Na lei natural ou divina, há uma eternidade que para nós, na condição que nós nos encontramos, há uma certa dificuldade de compreender. Não é mesmo? Imagine, as leis geológicas, os cientistas já descobriram que elas são reguladas em eras, em ciclos imensos, e podem ser contados em bilhões de anos ou em milhões de anos. Se nós formos ver a nossa trajetória de regularidade, da universalidade das coisas que nós conhecemos, porque hoje já se fala em multiversos, ou seja, a lei do universo que nós somos capazes de alcançar pelos sentidos aguçados, da visão, da audição, que hoje os telescópios, eles buscam sons e imagens, né? Eles têm ressonadores para perceber até onde o som consegue chegar. E a possibilidade de lentes até onde é possível fotografar. E isso nós estamos falando apenas das leis físicas, né? Nós estamos falando apenas daquilo que nós conseguimos ver que é palpável. Aí vem uma física quântica em 1925 e fala que tudo é regido por energias. E nós vamos avançando na compreensão disso tudo. As energias, ora se condensam, ora se tornam mais rarefeitas. E nós vamos perceber uma conexão profunda com as informações que os espíritos já nos trouxeram, como na questão 540 de O Livro dos Espíritos, onde afirma que tudo na natureza se encadeia do átomo ao arcanjo. Está lá no comentário final da espiritualidade superior a uma dessas perguntas fantásticas que Kardec fez a respeito da vida. E quando se fala em átomo, vão falar assim, está desatualizado, hein? Kardec está desatualizado. Não está. Essa parte é justamente a que trata da física quântica, que vejam,
Percebam o respeito da espiritualidade superior para o próprio pensamento científico terreno. A física quântica vai surgir quando mesmo? 1925, mais ou menos. O Livro dos Espíritos vai ser publicado em 1857. Qual era a partícula menor da ciência naquele momento? O átomo. Como é que a espiritualidade iria apresentar uma variável que nós ainda não tínhamos descoberto por nós mesmos? Então, existe aí um respeito profundo para a nossa condição científica, e logo depois viriam, as subpartículas do átomo, as partículas subatômicas. Então, o pensamento ali estava perfeito. Na natureza, tudo segue um ritmo, do átomo ao arcanjo. O arcanjo representando a figura que nós mais conhecemos, de que representa o quê? O anjo dos anjos. Ou seja, até a perfeição que é possível ao ser espiritual, que na época era a terminologia vigente, que todos compreendiam. Daí esse termo ter sido utilizado. Se a gente fosse fazer uma releitura, seria a hashtag na natureza tudo se encadeia, da menor partícula, mas como aquela era a mais conhecida, ou até mesmo o que a ciência hoje chama de antimatéria, até o espírito puro, até a pureza e a plenitude do ser, que seria a autoiluminação completa, nenhuma sombra na sua intimidade, só luz. E na história da humanidade nós só conhecemos um ser que conseguiu passar por todas essas leis que nós estamos falando e atingir essa plenitude do espírito puro, como está na escala dos espíritos, também em O Livro dos Espíritos, nas questões a partir de número 100. Então, nós estamos no estágio dos espíritos ainda imperfeitos, ou ainda com limitações de compreensão. E como nós percebemos em Cristo todo o domínio da natureza, leia-se materialidade, todo o domínio da questão espiritual, leia-se espiritualidade. Ele atingiu a pureza crística, que é uma condição mais ainda instigante, que é a de se conseguir conduzir humanidades inteiras em processos evolutivos como o nosso. Daí ele ser considerado, como está na questão 625, justamente desdobrando a lei natural e divina, como o tipo melhor a ser seguido, como guia e modelo. Essa questão 625, para quem não sabe, é a menor resposta de O Livro dos Espíritos. Só tem 5 letras. Jesus. E aí nós vamos percebendo que guia e modelo é aquele que sabe trilhar o caminho de compreensão dessas leis que nós ainda estamos caminhando, que nós ainda estamos nessa jornada. Então, ele até se identificou como mestre, ou até mesmo aceitou o título de pastor, porque pastor é aquele que conduz as ovelhas, ou seja, ele sabe aonde deve levá-las para o alimento, para se refrescar, para dormir. Na simbologia de ser o pastor da humanidade, este é a carta viva dessa lei que nós estamos falando. E nós vamos compreendendo isso muito além de qualquer crença e muito além de qualquer religião. E antes disso, ele encaminhou outros reveladores. Porque nessa parte da lei natural e divina, nós vamos ver Kardec fazendo algumas perguntas à espiritualidade superior interessantes. Depois que eles respondem que as leis essas estão dentro da nossa consciência, ele fala que
Então, para que nós tivemos os reveladores? Qual foi o objetivo da divindade em mandar os reveladores? Isso nós vamos ver só na cultura judaico-cristã? Não. Nós vamos ver em todas as culturas. Essas lideranças que tratam de questões mais filosóficas, mais espiritualizadas, que vão além da vivência material, das questões imediatistas, e que falam, olha, você é imortal, olha, é preciso descobrir as verdades, como nós vamos ver Siddhartha Gautama, né? Depois surgindo com ele o budismo. Nós vamos ver isso em todas as culturas, no hinduísmo, nos primeiros textos da história da Terra, que nós podemos dizer assim, a lei divina começando a ser inscrita na nossa intimidade humana, com os Vedas, né? E eles já estabelecendo ali as primeiras informações da imortalidade da alma, das várias existências. E aí nós vamos ver surgindo o hinduísmo, ali mais ou menos onde está a Índia hoje, alguns outros países, compondo mais de 1 bilhão de habitantes nessa vertente. E junto com o budismo, o confucionismo, um lado oriental do nosso planeta, com 2/3 da humanidade praticamente, toda ela vivendo imortalidade da alma, pluralidade das existências. E nós vamos ver também os reveladores como Sócrates e Platão e todos os outros filósofos na Grécia Antiga, trazendo pensamentos novos, né? Quando Sócrates começa a instigar os seus aprendizes a respeito da vida, ele fala que ele é acompanhado por um espírito, que ele vai dar o nome de Daimon, que quer dizer aquele anjo que o tutela na percepção de palavras dele. E que ele vai falar que a imortalidade é algo real, tanto que no dia anterior ao desfecho dessa existência dele como Sócrates entre nós, nós vamos ver um dos seus aprendizes tentando tirá-lo da prisão, porque ele tinha sido condenado à morte, por falar da imortalidade, por falar das glórias dessa lei natural da vida, fazendo com que aquelas mentes, até onde a sua mensagem conseguisse chegar, fossem renovadas em atitudes e em ações, em pensamentos melhores a respeito da vida. E o aprendiz chega para ele e fala assim, Sócrates, nós vamos tirar você daqui hoje, para que você não passe por essa sentença infame. Você não cometeu nenhum crime. E a gente vai ver isso se repetir com tantos outros, né? Até mesmo com o Cristo. E ele então fala assim, de jeito nenhum, dando a última lição aos seus aprendizes, em especial esse aprendiz, que queria simplesmente tirá-lo da prisão para que ele não sofresse no dia seguinte passar pelo uso do veneno para cumprir a pena de morte que foi estabelecida, como a gente sabe na história. E ele fala assim, matar Sócrates? Quem pode matar Sócrates? Ninguém. Dando a ele uma lição profunda de que poderiam matar o corpo em que se manifestava Sócrates, mas que este era imortal. Então, ali ele estava dando como revelação à humanidade pensante, filosófica, o ensinamento profundo da lei divina. E nós vamos ver tantos outros. Se a gente for resumir a missão do próprio Cristo, governador do planeta na Terra, seria a carta viva dessa lei divina, apresentada aos homens, de uma forma muito diferente de tudo que nós já tínhamos visto. Porque a missão de Jesus nós podemos resumir em 2 vertentes. A primeira delas era estabelecer com os homens o religare com o Pai. Até então a humanidade via tudo como algo muito terrível que vinha
do Criador, de Deus, um poderoso que castigava aquele que pecava e era literalmente parcial em muitas decisões. Daí nós vamos ver surgindo na história da humanidade as mitologias com os deuses, tão humanos quanto nós, decidindo os destinos dos homens, tentando compreender essa lei divina e o próprio Criador. Então, nós vamos vendo que o Cristo, ele vai ser, então, o protótipo real, verdadeiro, da realidade espiritual. A mais cristalina, a mais iluminada que nós já tivemos da lei divina ou natural entre os homens. Então, a primeira vertente da sua mensagem é falar de amor. Mais do que isso, viver, fazendo a humanidade compreender que todas as relações são regidas por amor. Daí ele apresentar uma série de aprendizados em forma, a gente vai falar de ensinos, aprendizados em forma de parábolas. Porque para as mentes ainda infantis daqueles tempos e de hoje, seriam necessários esses mecanismos pedagógicos para fazer compreender que Deus é amor. Tanto que quando vão pedir a ele para fazer, ensina-nos a orar, pela primeira vez na história do registro que nós temos na cultura judaico-cristã, ele se dirige ao Criador como Pai. A cultura era patriarca. Mas hoje nós poderíamos usar o mesmo sinônimo para pai, ou a mesma significância, para dizer o arquiteto do universo, para dizer a força motriz da vida. Ou como alguns filósofos vão dizer, um pouco antes de Jesus, o primeiro motor, já ali ainda tentando concretizar o entendimento de Deus. E quando o Cristo revela Pai Nosso, nós estabelecemos um outro nível de conexão, de religare, muito diferente de tudo que tinha sido feito até então. Estava inaugurada a maioridade da humanidade, em que, dirigindo diretamente ao Pai as rogativas, nós estabelecemos uma conexão, como se nós fôssemos pequenos celulares, né? Já usando essa linguagem mais tecnológica que nós temos hoje, e Deus, ou o Pai da vida, ou a força motriz da vida, é a grande Wi-Fi, que congrega tudo, que se conecta a tudo, que interliga todos numa sinfonia de leis perfeitas. Daí, Kardec, com muita sabedoria e orientação da espiritualidade superior, colocará a primeira lei das 10 leis que nós vamos ver, a lei de adoração. Então, aqui nós já estamos apresentando como vai ser a série. Nós vamos seguir a mesma sequência da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, a primeira que aparece é a lei de adoração. E nós vamos, então, tentar a culminância, lá na frente dessas 10 leis, a perfeição moral. E, assim, só para a gente ter as conexões que devemos fazer nesse momento. Essa terceira parte do Livro dos Espíritos nada mais é do que a terceira obra que vai ser publicada na codificação espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, se a gente for tirar tudo místico que foi criado em torno, toda a mística que foi criada em torno, todos os mitos que foram gerados, todas as crenças que foram estabelecidas, todos os dogmatismos que foram cultuados
nós vamos achar a essência dessa lei natural da vida, dessa lei divina. Daí, nós fazermos o resgate nesse terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é a compreensão mais detalhada dessas leis que regem a vida. Então, nós vamos começar justamente pelo começo. Como que podemos fazer a nossa conexão, então, com essas leis? Porque nós já percebemos que elas são imutáveis. Nós já percebemos que elas são reguláveis. Nós já percebemos que, querendo ou não, nós estamos mergulhados no cumprimento delas. E quando isso não acontece, o que vem até nós? Dores, aflições. Então, você que está aí, refletindo conosco nesse momento, né, iniciando essa série conosco, pode compreender dessa forma. Toda vez que nós não atendemos ou não nos conectamos a uma dessas leis, automaticamente nós acionamos dentro de nós os mecanismos de reequilíbrio e que muitos não vão compreender, que vão ressoar como sofrimentos, dores, aflições, ausência do que nós chamamos de saúde, né? Doença, que nem sempre é a ausência de saúde. Essas formas de pensamento que nos deixam desequilibrados, ou tristes, ou agitados, ou ansiosos, eufóricos, pensativos. Tudo isso nós estamos mergulhados nessas leis. Leis que regem as nossas vidas, a gente querendo ou não. Então, nós vamos chegando à conclusão que as leis naturais ou divinas, independente das religiões ou do avanço das leis humanas, elas existem sempre, são eternas. Tanto que quando chegavam para o próprio Cristo e perguntavam para ele assim, o que é necessário para atingir a vida eterna, que era uma terminologia judaico-cristã, para dizer, para ser feliz, para estar de bem com Deus, né, a vida eterna. E ele sempre dava ensinamentos profundos. E um deles foi dado a Nicodemos, o grande doutor da lei. Olha, nós aqui falando de lei, né? E ele vai chegar para o Cristo já com a sua dúvida iminente, como era sempre assim em todos os encontros, né? A presença do Cristo, de um espírito crístico, sempre desperta em nós, como nós vamos ver nesses encontros, as nossas principais buscas. E aí ele pergunta o que é necessário para atingir a vida eterna, ou para chegar ao reino dos céus. E ele vai dizer, é necessário nascer de novo. E nós vamos repetindo por aqui, e de novo, e de novo. E mesmo que fosse só na condição humana, seria nascer das nossas ideias, das nossas crenças, das nossas percepções, que nem sempre são condizentes com as leis que regem a vida. E aí nós vamos aprendendo nessa série, e também com essas experiências de vida, que quanto mais nós compreendermos o mecanismo dessas leis, quanto mais nós, mais do que isso, acionarmos essas leis em nosso favor, a nossa vida será do reino dos céus, da vida eterna, porque nós estaremos mergulhados nas próprias leis eternas da vida, compreendendo aí a magnitude e o extraordinário trabalho do próprio Deus ou da própria divindade em nos fazer compreender que nós fazemos parte dessas leis todas, desde o pensamento, desde a emissão de uma ideia, regidos pelas leis de sintonia, né? E aí nós vamos ver
esses princípios todos sendo resumidos nos princípios do Espiritismo, que são 5, basicamente falando a existência de Deus, como sendo o maestro que rege toda essa orquestra da vida, o espírito imortal, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências para nós conseguirmos fazer essa caminhada evolutiva e a compreensão dessas leis que regem a vida, a comunicabilidade dos espíritos, que é isso que nós estamos fazendo aqui, só que nós estamos em corpos físicos, mas nós temos muitas outras companhias espirituais, como o próprio texto do Novo Testamento vai dizer, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, nem que seja o nosso anjo de guarda, nem que sejam aqueles que compõem os anjos de guarda daqueles que caminham conosco na família, nós temos companhias. Então, há uma comunicabilidade permanente, sendo encarnados ou não, ou estando no corpo ou fora dele. E o 5º seria a pluralidade dos mundos habitados, em que nós vamos fazer esse processo evolutivo da compreensão das leis da vida, em nós e fora de nós, aqui no planeta Terra, onde for necessário. Então, já caminhando para a definição de como será essa série Leis da Vida, nós, nesse primeiro momento, fizemos a apresentação da série nesse sábado de manhã, e é uma alegria ter a sua companhia. Nos próximos sábados, sempre aos sábados, nós vamos começar lei por lei, só que em um outro horário, na estrutura da TV Chico Xavier. Será às 3 da tarde. Isso mesmo, às 15 horas. Cada lei em 1 hora. Então, esse é o nosso compromisso com você, sempre nos próximos 11 sábados, às 15 horas em ponto, nós vamos estar iniciando uma dessas leis na sequência de O Livro dos Espíritos. Então, como que está lá? Vamos ver aqui, para a gente estabelecer com vocês a melhor forma. Porque, olha só, a lei divina ou natural, ou a lei natural e divina, ela é uma só. Ela se resume em amor. Amor em tudo. Então, nós somos fruto do amor. Não é assim que João, o evangelista, vai colocar? Que Deus é amor? Né? Então, nós somos frutos do amor e regidos pelo amor. Então, a lei é uma só. Mas, para a nossa compreensão, de forma didática, Kardec, como bom pedagogo que era, perguntou se seria possível dividir a lei divina em leis morais ou de compreensão. E é curioso, que eu não sei se vocês já perceberam, isso aqui é um fato histórico, que nós temos o Livro dos Espíritos, e lá na primeira página, quando a gente lê, a hora que a gente abre o livro, a primeira página que aparece, a capa, melhor dizendo, existe lá, Livro dos Espíritos. Não é assim? Filosofia espiritualista. Mas alguém já leu a segunda parte do título? Nós vamos falar, porque ela tem a ver com esse conteúdo nosso. Contém dos princípios da doutrina espírita, que nós já falamos, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Olha só, então, há uma divisão nessa estrutura que nós achamos interessante, porque existem as leis físicas que regem, por exemplo, o nosso corpo físico, tudo que nós temos ao nosso redor, de energia mais condensada, né? Já que a gente citou a física quântica, e nós temos as leis são morais, aquelas das nossas relações. Isso também envolve as nossas relações com a natureza. Então, por exemplo, se a gente for aprofundar um pouquinho aqui, amar ao próximo como a si mesmo, isso inclui uma escala variável, que vai muito além da pessoa que está do seu lado, ou da pessoa mais próxima. Isso inclui
todos os seres da criação. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque o próximo, o mais próximo, é tudo que está fora de nós, concorda? É muito profundo isso. Então, seria amar o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, o angelical e o divino. Nós estamos no meio desse caminho aí. Nós ainda temos dificuldades de amar nós mesmos, né? Daí falar que amar ao próximo como a si mesmos. Então, a nossa capacidade de compreensão da lei caminha por aí. O mesmo amor que eu quero para mim, eu tenho que querer para o próximo. E esse próximo inclui até as relações ecológicas, como nós estamos vendo. Né? De fazer ao próximo, na estrutura vegetal, todo o bem possível. Na estrutura mineral, todo o bem possível. Na estrutura animal, todo o bem possível. Na estrutura hominal, que seriam os homens, todo o bem possível. E assim por diante. Então, no próximo sábado, já que fez essa divisão didática, Kardec, e a espiritualidade falou assim, se vós compreendeis melhor as leis assim, não tem problema nenhum dividir. O importante é compreender e viver. Então, no próximo sábado, é a lei de adoração, que para quem quiser didaticamente compreender onde ela se encontra, é da questão 649 a 673. E assim por diante, nos sábados seguintes, nós vamos ter na sequência, lei do trabalho. Olha, é uma lei universal, uma lei cósmica. Muito bacana, nós vamos ter muitas reflexões interessantes a partir de cada uma dessas leis. A lei de adoração, que envolve a prece, as conexões que nós devemos fazer com o sagrado, o que seria ideal, o que é mais comum que acontece. E depois nós vamos ter na sequência, lei de reprodução. Faz parte aí dessas nossas relações com o outro, né? As nossas afetividades, as relações familiares. Então, é pujante esse assunto. Lei de conservação. Né? Se nós não tivéssemos o instinto de conservação, talvez você não estaria aí nesse momento me ouvindo, refletindo com a gente, e nem eu estaria aqui. Porque é isso que nos faz impulsionar para a imortalidade. O instinto de conservação, de querer viver, querer viver. E nós vamos tratar desse assunto. Depois nós vamos ter aí, contrabalanceando a lei de conservação, a lei de destruição ou de transformação. Maravilhosa para compreendermos os fenômenos que acontecem físicos, até mesmo morais em nós, né? Que nós vamos destruindo, reconstruindo, ressignificando o tempo todo. Mas essa parte também vai tratar dos flagelos, das doenças que nós estamos vivendo agora, né? Um momento de pandemia. Como que nós podemos clarear as nossas ideias a respeito disso, já que não existe acaso em que a lei é perfeita, o que isso tudo tem a nos ensinar. Esse momento também vai tratar das guerras, dos homicídios, da crueldade que nós temos ainda entre os humanos e até mesmo da pena de morte. Depois nós vamos ver lei de sociedade, porque nós somos seres gregários, filhos de um mesmo pai, que uns com os outros vão construindo a sua jornada, aprendendo com aquele que já avançou mais, como aqueles que nós já vimos, né? Um maior exemplo é Jesus, daí ele ser o guia e modelo, aquele que já conhece o caminho, que já percorreu a humanidade, que nós estamos percorrendo na condição dessa jornada evolutiva. E depois nós vamos ver, nesse detalhe da lei de sociedade, os laços sociais, por que a gente nasce numa determinada localidade, com uma determinada família, os laços de família, né? E depois a maravilhosa, fantástica lei de progresso. Tudo obedece a uma marcha de progresso, permanente, como toda lei divina, regular, permanente, inexorável. Então, nós vamos tratar dela. Lei de igualdade. Aí nós vamos ver aqui justamente a explicação das desigualdades de aptidões,
econômicas, sociais, culturais, de talentos. Nós vamos abordar aqui também as provas ou as ressignificações em torno da riqueza e da pobreza ou da miséria. Tudo isso dentro dessa lei de igualdade. As questões da escravidão, que nós também vamos ver na outra lei seguinte, que é a lei de liberdade. Um dos grandes princípios da doutrina espírita é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de agir, mas a partir da nossa ação, nós vamos colher todas as consequências daquelas ações que fizemos, que seria a colheita, né? Que seria a cada um segundo suas obras, como o Cristo vai tratar desse assunto. A lei de liberdade é maravilhosa, né? Vai estar na sequência. Depois nós vamos ter a última, e não menos importante, porque ela resume todas as outras que nós vamos ver. Por isso que ela vai ficar lá por finalzinho, e também a última da terceira parte de O Livro dos Espíritos. A lei de justiça, amor e caridade. E no último momento, depois de fazer todas essas 10 leis, nós vamos vir falando da perfeição moral. Então, está posta a nossa série Leis da Vida. E neste momento, para a gente encerrar, nós podemos dizer que o que nós vamos ver? Os fenômenos se repetem num tempo determinado e com as mesmas características, desenhando um padrão de ordem, de auto-organização, portanto, de inteligência superior. Então, se nós vemos algo que revela inteligência em movimentos, em ações, em relações, só pode ter uma inteligência superior por trás, governando, estabelecendo toda essa ordem. Interessante a gente refletir que, convidando a humanidade a dar um novo passo em direção à espiritualidade, o Espiritismo nos esclarece que a lei moral, essa lei natural que nós vamos tratar aqui, é a mesma lei que rege todos os outros fenômenos da vida ao nosso redor. É o mesmo Criador que opera tanto no nível moral como no nível natural, ou dessas leis que regem a natureza. Todos nós possuímos um padrão de ordem. Todos nós temos uma sequência lógica. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nesse sentido. Porque nós somos regidos por essas leis cósmicas universais, imutáveis. Portanto, nós somos seres cósmicos, muito além da Terra, ou muito além da cidade que você está aí agora. Não importa se estejamos num corpo físico, como eu e você estamos agora, ou fora dele, como em breve nós estaremos, nessa sinfonia das leis naturais, carregando dentro de nós sempre um padrão de ordem, uma organização evolutiva permanente. Então, nesses últimos momentos, para a gente ver a importância dessa série, nós podemos dizer que a gente resumiu bem aqui. Estar em equilíbrio espiritual, afetivo, emocional, psíquico-corporal é conhecer e viver essas leis, é se conectar com elas, ou seja, é trazê-las ao nosso favor, a partir do momento em que nós as compreendemos. Toda pessoa, se não compreender que carrega o mesmo padrão dessas leis da vida, que está em tudo, que está em todos, que está dentro de nós, que está fora de nós, toda tentativa de vivência que ela tiver, infelizmente, vai ser de infelicidade. Se ela não compreender os mecanismos de funcionalidade dessa vida. Em outras palavras, as nossas relações com a natureza e com as pessoas. Toda vez que nós acionamos uma dessas leis de forma negativa, nós trazemos sofrimento para a nossa própria existência. É disso que nós estamos falando. Portanto, toda a lei divina é amor, que é a própria definição de Deus.
Nós vamos trazer aqui um resumo que nós gostamos muito do Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso Chico Xavier, no livro Justiça Divina. Ele vai dizer assim, para nós, o que nós vamos ver nessa série das leis da vida. Como vamos fazer mais, então, diante dessas leis? E ele nos orienta assim, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha de bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Em outra obra, agora já para a gente finalizar, dele também, psicografia também do nosso Chico Xavier, Recanto de Paz, ele vai falar da nossa relação de tempo, porque às vezes a gente fica angustiado. Como que eu vou me situar nessas leis todas? Mal compreendo a mim mesmo, mal compreendo ainda as leis físicas que estão ao meu redor. E aí ele vai trazer esse bálsamo para o nosso viver. Dizendo assim, sobre o tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras? Aguarda a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo, tudo acerta. Serve. Não percas tempo. Todo tempo é de Deus. Nosso eterno amor por todos nós. Então, nesta série maravilhosa, nós vamos refletir juntos neste verdadeiro livro da natureza divina, onde todas as normas da vida estão inscritas e escritas na nossa própria consciência e fora de nós, com uma característica marcante, imutável, regida pelo comando de Deus. E esse comando, em nós e fora de nós, é de puro amor. Muita paz a todos e até sábado que vem, às 15 horas, com a primeira lei das 10, a lei de adoração. Fiquemos todos em paz. Nem sei, eu tava sem relógio. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018.